Corinthians tem interesse no atacante Luciano Vietto, Santos deve contratar o atacante Gustavo Mosquito e o Fortaleza negocia com o lateral argentino. Vamos conferir essas e outras notícias em mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e europeu. O Botafogo da Paraíba anunciou a contratação do atacante Henrique Dourado. O experiente jogador de 34 anos chega para ajudar o clube na Série C do Campeonato Brasileiro. Henrique Dourado soma passagens por grandes clubes brasileiros como Santos, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Nessa temporada, o centroavante disputou o Paulistão pela Portuguesa, onde marcou um gol em 11 partidas. O Ceará acertou a contratação por empréstimo do meio-campista Andrei, que pertence ao Coritiba. O jogador não estava recebendo oportunidades no Coxa, onde fez apenas 7 partidas em toda a temporada. Andrei teve destaque nas categorias de base do Vasco, onde permaneceu até o fim de 2021. Pelo Cruz Maltino foram 150 jogos, 11 gols e 9 assistências. Em 2022, Andrei foi para o Coritiba, onde sofreu uma grave lesão e nunca conseguiu ter uma boa sequência. O Vitória acertou a contratação em definitivo do atacante Carlos Eduardo, ex-Palmeiras e Atlético Paranaense. Aos 27 anos, ele assinou o contrato até o final de 2024 e o clube baiano tem prioridade de renovação com o jogador ao término do contrato, que pode se estender por mais 2 anos. Carlos Eduardo estava no Alanyaspor da Turquia, mas rescindiu seu contrato e ficou livre no mercado. O Juventude acertou o retorno do técnico Jair Ventura, que estava livre após deixar o Atlético Goianiense. O treinador foi responsável por garantir a permanência do Alviverde na elite em 2021 e terá sua segunda passagem pelo Alfredo Jaconi. Na ocasião, ele comandou o clube em 11 jogos na Série A com 5 vitórias e evitou o rebaixamento para a Série B. Contudo, no começo da temporada seguinte, não resistiu ao péssimo início de Campeonato Gaúcho e foi demitido. No comando do Dragão, ele conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado e também o título do Campeonato Goiano deste ano. O Fortaleza está negociando a contratação do lateral direito Andrés Herrera, do River Plate da Argentina. O Leão do Pici realizou nos últimos dias uma proposta de empréstimo com opção de compra. Andrés Herrera está com 25 anos, foi revelado pelo São Lourenço e contratado pelo River Plate em 2022. O clube cearense tem a lateral direita como uma das prioridades nessa janela de transferências. Na temporada, Herrera participou de 20 jogos com 1 gol e 1 assistência. Por outro lado, o Boca Juniors demonstrou interesse no atacante Lucero, destaque do Leão na temporada. O clube argentino fez uma sondagem pelo centroavante, mas até o momento não chegou a abrir negociações com o clube. Lucero vem se destacando há 2 temporadas pelo Fortaleza, somando 24 gols marcados em 2023. Nessa temporada já tem 21, sendo o vice-artilheiro da Série A e o estrangeiro com mais gols no futebol brasileiro na temporada. O centroavante foi contratado no início de 2023 e tem contrato até o fim de 2025. O Botafogo tinha negociações avançadas para contratar o zagueiro Joaquim, destaque do Santos. Contudo, o Peixe quer 8 milhões de euros, cerca de 49 milhões de reais pelo defensor, e a alta pedida travou a negociação. O jogador está no radar da equipe de John Textor desde o começo do ano e o negócio estava avançado há algumas semanas. O Santos esperava conseguir pelo menos 10 milhões de dólares, cerca de 54 milhões de reais pelo atleta, comprado no início de 2023 junto ao Cuiabá por 16,7 milhões de reais. A posição de zagueiro é uma prioridade do Glorioso nesta janela, que também deve fechar com o lateral direito. Falando em Santos, o clube da Baixada está perto de contratar o atacante Gustavo Mosquito, que está livre após rescindir o contrato com o Corinthians. O Peixe ofereceu ao atleta um contrato de 2 anos e meio até o fim de 2026 e tem otimismo por um desfecho positivo. Gustavo Mosquito é bem avaliado pelo técnico Fábio Carille, que pediu a contratação do ponta de 26 anos. Pelo Corinthians, o atacante conseguiu o maior número de jogos na carreira, somando 176 partidas com 18 gols e 15 assistências. E o Fenerbahçe da Turquia é o mais novo interessado no atacante Wesley do Corinthians. O clube turco fez uma sondagem de 18 milhões de euros, cerca de 109 milhões de reais, mas o Timão deseja um valor maior pela sua revelação. A diretoria corintiana estabeleceu um valor de 30 milhões de euros, 182 milhões de reais no início do ano, mas aceita negociar o atacante por menos e deve receber uma proposta oficial dos turcos nos próximos dias. A comissão técnica de José Mourinho monitora o Wesley desde quando estavam na Roma. O jogador deve ser o principal alvo de clubes europeus nessa janela de transferências. Em contrapartida, o Corinthians tem interesse no atacante Gonzalo Plata, que está no Al Saad do Catar e disputou a última Copa do Mundo pelo Equador em 2022.
O Timão abriu conversas e busca viabilizar um acordo pelo atacante de 23 anos, mas os altos valores podem dificultar o negócio. O Al Sadd investiu cerca de 12 milhões de euros, cerca de 70 milhões de reais, para tirar Plata do Real Valladolid em julho de 2023. Diante disso, o clube não descarta tentar um empréstimo do jogador. Vale lembrar que em janeiro, o Corinthians também tentou a contratação do atacante, mas a pedida inviabilizou o avanço das conversas. Revelado pelo Independiente del Valle, o jovem também soma passagem pelo Sporting de Portugal. Outro nome na mira do Corinthians é o atacante Luciano Vieto, que atualmente está sem clube. O argentino de 30 anos foi uma indicação do técnico Ramon Dias, que trabalhou com o jogador no Al Hilal da Arábia Saudita. Apesar de estar livre no mercado, Vieto é considerado uma contratação de alto custo no Corinthians. Os possíveis valores estariam na casa dos 2 milhões de reais mensais, algo parecido com Igor Coronado. Na última temporada, Vieto esteve no Al-Qadisha da Arábia Saudita, onde disputou 33 jogos, marcou 17 gols e deu 3 assistências. E o lateral esquerdo Wellington está de saída do São Paulo e assinou um pré-contrato com o Southampton da Inglaterra. O acordo prevê que o jogador se apresente em janeiro ao novo clube para cumprir o contrato de 4 anos. O lateral já tinha aceitado a proposta há 2 semanas e tratava dos detalhes finais do contrato. O Wellington tem vínculo com São Paulo até dezembro deste ano e deve deixar o clube paulista sem custos de transferência. Contudo, o Southampton cogita negociar com a diretoria do tricolor para antecipar a liberação do jogador para que ele se apresente já nas próximas semanas. Quem também está indo para o Southampton é o atacante Juan, que também pertence ao São Paulo. Os ingleses têm um acordo encaminhado para que o jogador de 22 anos assine um pré-contrato de 5 temporadas. Juan tem contrato com o São Paulo até o final do ano e as conversas por uma renovação não avançaram. Diante disso, o jogador também vai deixar o clube sem nenhum custo de transferência. A ideia do Southampton é emprestar Juan para o Göztepe da Turquia por 2 anos para observar o jovem atacante. E o lateral esquerdo Santiago Montiel, do Argentinos Júniors, foi especulado no Atlético Mineiro nessa última quinta-feira. De acordo com o jornalista argentino César Luiz Merlo, o Galo tem negociações com o jogador por um empréstimo de 1 ano com obrigação de compra ao término do vínculo. Assim como Fausto Vera, Montiel também trabalhou com o treinador do Atlético, Gabriel Milito. Há 2 temporadas no clube argentino, o lateral soma até aqui 67 jogos, 4 gols e 6 assistências. Por outro lado, de acordo com o portal O Tempo, não existem negociações em andamento. Na Europa, o Manchester City anunciou a contratação do atacante brasileiro Savinho, destaque do Girona na última temporada. O atacante de 20 anos assinou contrato até 2029 com o time de Pep Guardiola e vai usar a camisa 26 na nova equipe. Savinho pertencia ao Troyes, clube francês do Grupo City, e estava emprestado ao Girona, que também pertence ao Grupo City. O clube inglês adquiriu o brasileiro por 25 milhões de euros, 152 milhões de reais, mas o negócio pode atingir os 40 milhões de euros, 243 milhões de reais em bônus e metas. Savinho foi vendido pelo Atlético Mineiro ao Grupo City em junho de 2022 por 6,5 milhões de euros, 33 milhões de reais na época. Como o Galo mantém 12,5% dos direitos econômicos, poderá receber bonificações em até 6 milhões de euros, 32 milhões de reais. Então, rapaziada, esse aí foi mais um super giro de notícias do mercadão da bola do futebol brasileiro e europeu. Deixe nos comentários suas opiniões e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos, deixar o seu like que é muito importante e seguir as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí e ative as notificações para não perder as próximas notícias. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo.